Acaso não lhe conhecemos? E o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se ao Pai que me enviou não o trouxer. E se eu ressuscitarei do último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todos aqueles que da parte do Pai têm ouvido e aprendido, este vem a mim. Não, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem em mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante naquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando dos ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Só até aqui, irmão. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra, irmãos, que o Senhor revela para nós, irmãos, neste lar hoje, dentro desta casa, irmão, trazida para nós pela revelação, irmãos, é que, como o anúncio da palavra, irmãos, de uma murmuração dos judeus, irmãos, estes mesmos que foram beneficiados ao estarem no deserto, irmãos, famintos, ouvindo a voz do Senhor, irmãos, e aquele povo passava por uma grande necessidade na parte de alimentação, a comida era escassa, e aquela multidão, irmão, sabendo do que Jesus estava, irmãos, se refugiaram nas suas palavras, se refugiaram a estar andando ao redor do Mestre, irmãos, e puderam ver, e puderam desfrutar, saciar a sua carne material daquela obra tão gloriosa que o Senhor fez no deserto. Quando observando ele toda aquela multidão que o ouvia, viu que havia fome, havia um longo percurso a se passar ainda, pós o sermão. Então ele, ali que não despede ninguém faminto, reuniu o que tinha, e havia ali 3 peixes e um pouco de pão, e dali ele deu graças ao Pai, irmãos, e houve uma multiplicação. E aquela obra, aquele poder manifesto, saciou toda aquela multidão. Todos comeram, todos se fartaram, ninguém ficou de fora. Não houve exceção, não houve, aleluia, uns receberam mais e outros menos. Se saciaram, é a palavra, aleluia, se abundaram, se chegaram ao seu limite, se sentiam cheios, se sentiram na sua carne forças para retornar. Porque o Senhor, quando prepara, irmãos, já começa o Senhor nos dizendo, ele preenche,
Alamaná. Ele vem para pegar do que não existe, fazer a existência, fazer aquilo que não era possível, se tornar possível. E aquilo que era possível agora começa a agir. E na ação daquilo que era impossível, que agora é possível, começa a preencher. E quando preenche, irmão, se não deixa espaço, preenche por completo. Mas desta obra, irmão, ela foi feita mediante a carne. E uns poderiam entender e outros poderiam não compreender. E uns jogavam e diziam que Jesus agora, irmãos, veio como salvador da fome, aquele que poderia ter vindo, irmão, para saciar a fome desta carne. E esta carne com a sua necessidade, agora, irmãos, aleluia, eles poderiam recorrer àquele homem, aleluia. Os seus olhos viram o que ele fez de tão pouco. Então, sempre eles poderiam pensar que Jesus agora poderia ser, naqueles tempos de escassez, ele apareceria para saciar a fome da carne. Alamanai. E assim, irmãos, aleluia, primeiramente, depois ele teve que se reexplicar e dizer para eles, como ele dizia sempre por parábolas, por palavras que levavam ao raciocínio, levavam ao pensamento, para que se compreendesse no final o que ele que estava dizendo. Então ele disse essa frase: eu sou o pão da vida. E aí poderiam tribular-se mais. Agora, dizendo que era o pão da vida, uma vida tem todo o seu ciclo de início, meio e fim. Tudo que nasce, cresce, floresce e um dia tende a retornar-se ao pó. Como o homem também poderia pensar, se ele é o pão da vida, toda a minha vida, aleluia, aquilo que aconteceu no deserto, sempre que eu necessitar, retornará, aleluia, retornará a acontecer. E será como um ciclo, e nunca mais, como o pão da vida, aleluia, nunca mais eu sentirei fome. Mas muitos daqueles que estavam ali não compreenderam que esta vida, aleluia, que este pão não era algo da terra, não era para a vida carnal, mas sim para a vida espiritual. Ele estava mostrando, aleluia, o seu poder na matéria, mas ele estava, aleluia, tentando e dizendo com palavras fortes e firmes: eu sou o pão da vida, glória ao nome do Senhor. Sendo o pão da vida, alamanaia, ele daria força, aleluia, para que nós lutássemos, aleluia, e nós clamássemos, aleluia, a nossa alma se saciasse. Ele é o pão que apareceu ali no deserto. Muitos podem dizer, ele foi o pão que matou a fome no deserto, mas na nossa vida, mais de 2000 anos se passaram, e esse pão aparece até hoje, ali um pão farto, um pão que veio para saciar ali a fome da alma. E quando a fome tem, aleluia, visto pelos olhos de Cristo, a alma está com fome, ele sacia com o mesmo pão da vida, mas que não simboliza a vida da matéria, mas que tem efeito na própria matéria. Você consegue entender, irmão? Alamanaia, você vem comigo, aleluia, está claro a palavra, você consegue compreender o agir do Senhor entre a matéria e a vida espiritual, aleluia. Ele agiu na matéria, multiplicou o pão no deserto, multiplicou o peixe, agiu, matou a fome, aleluia. Mas de uma vez perguntado, aleluia, isso não se repetiria, foi uma única vez, mas a fome, aleluia, poderia se retornar, e quando ela se retornasse, ele não estaria mais ali para multiplicar aquilo que era matéria, mas ele dizia: eu sou o pão da vida, alamanaia, que entra nas vias do Espírito, glória, aleluia, que entra dentro da via do pensamento humano, aleluia, e faz ele saciar em mim, alamanaia. E ele dizia mais na frente, ali, se comeres desse pão e depois beberes desse sangue, ali herdarás a coroa da vida eterna. Um fato de obediência criado da própria matéria. Eu posso pregar daqui a pouco a revelação desta palavra. Eu preciso agora da tua atenção, da tua comunhão, ali, para que você entenda, aleluia, que a da matéria onde Jesus chegou, ali, sendo ele a
determinação, uma promessa viva, o verbo feito carne, mas que da própria carne, ali o saciando a carne, ele mencionava daquilo que era espiritual, daquilo que era eterno, que levaria o homem, a mulher, a uma vida eternal, a algo maior do que o que poderia se ter provado diante de um fato que as mãos tocam, diante de um fato de a obra que os nossos olhos veem. Sempre há algo mais. Alamanaia, sempre tem mais. Aonde ninguém enxerga, como nas obras que eu contei, sempre tem algo a mais que o Senhor faz nós enxergar. E dentro da palavra, dentro de uma busca, dentro de uma revelação, dentro de uma comunhão, é possível uma igreja, uma casa, um ser, um homem, uma mulher, enxergar algo mais no próprio falar. Hoje, o que é o pão que eu vim oferecer? Qual é o pão que se irá se multiplicar? Ali, qual deserto nós estamos caminhando? Alamanai, dentro desse deserto, viu os olhos do Senhor, ali o que ia se despedir, uma grande multidão, aleluia, mas antes de despedir, a multidão que aqui se apresenta está com fome, glória ao nome, o que temos para oferecer, para que haja uma, aleluia, multiplicação. Hoje não temos um pão, não temos um peixe, mas temos comunhão e temos glória na nossa boca, alamanaia, lia. Então a multidão que aqui se reúne, ele não sairá com fome ao retornar dos vilarejos da prova, ao retornar para o caminho da luta, ao retornar para o caminho daquilo que você veio buscar, para enfrentar logo ali na frente. E vem comigo, filha, e vem comigo, filho, alamanaia, daqui a pouco haverá uma multiplicação de glória, haverá uma multiplicação de comunhão. Eu te chamo agora, aleluia, entra dentro desta casa agora, aleluia, se entrega para a palavra e diz para a palavra, eu tenho glória, aleluia, palavra, eu tenho uma comunhão dentro de mim que eu nunca senti. Toma ela, multiplica ela, e a multidão que está aqui vai voltar para os vilarejos, preparados por esta palavra, preparados pelo alimento que vai descer, aleluia, pela promessa do início da leitura. Eu sou o pão da vida. Salaia, ao homem que tem fome, alamanaia, ao homem que tem fome, ele vem buscar na palavra, ele vem buscar do Senhor, aleluia. Esta é a certeza de que nós, pregadores, servimos o Senhor quando abrimos a nossa boca pelo Espírito e mencionamos o poder de Jesus, alamanai, o pão da vida. Aleluia. Não se determinou-se quando a sua vida se findou, ali porque ele se ressurgiu ao terceiro dia, e como pão da vida, longa vida nós tivemos, longa vida, ali longas vidas se beneficiaram do pão da vida, aleluia, o pão que foi alimentado naquele dia, em pouco tempo ele se desfez, aleluia, ficou na memória, ficou numa escrita, aleluia, mas o pão verdadeiro, aleluia, que saiu da boca dele quando ele disse a frase, eu sou o pão da vida, não o pão do dia, mas o pão de toda uma vida, a igreja do Senhor. Esse pão é a palavra, é a leitura, é a busca, é Jesus o pão, alamaná, e esse pão não é falho, esse pão é farto, esse pão não falta na casa do pobre, esse pão não falta na casa do rico, aleluia, se esse pão fosse uma exclusividade, um luxo, aleluia, só o rico teria o pão, alamaná, mas Jesus veio quebrar todos os paradigmas e todos os paradoxos do Calamanaia. Ele veio ser na casa do que tem, mas ele veio entrar na casa do humilde. Ele é um pão que se reparte, aleluia, a humanidade se debate no entendimento e não entende aonde o pão da vida está. Outra hora ele está no palácio, outra hora ele está na casa do pobre, alama, na casa do miserável humilde, que tem boca para dar glória, que tem boca para soltar uma linguagem, aleluia, ele está manifestando o pão da vida, aleluia, quando ele manifesta o pão da vida, o rico lá em cima começa a enxergar, e aleluia, a sua necessidade, aleluia, ele também começa a descer nos vilarejos, a descer no lugar baixo, para correr atrás do pão da vida. Por isso, nos valados das esquinas e nos lugares humildes das nações, onde está o pobre, sempre tem um pedaço de pão, e o pobre nunca nega pão, aleluia, o rico esconde a mão, mas
mas o pobre, humilde, aleluia, nunca nega pão para o seu próximo, aleluia, esse pão é de graça, não tem que pagar pelo pão, ele vira uma vida, ele leva a vida eternal. Eu vim pregar, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, dentro desta casa, ali dentro desta busca hoje, dentro dessa salinha do amor, ali o pão da vida está aqui, receba o pão da vida, aleluia, você veio, aleluia, alguém entrou aqui hoje, aleluia, ainda disse, eu vou ceifar a minha vida, vou acabar com tudo, eu quero ir embora, aleluia, eu vou largar ele, vou largar ela, aleluia, mas hoje o pão da vida entra nessa história, aleluia, o que é a vida? Aleluia, a vida superabunda a própria morte, aleluia, a vida da longevidade, a vida dá passos novos, a vida faz o amanhecer, aleluia, a vida faz esperar, a vida gera paciência, aleluia, seja tomado pela vida, porque o pão da vida está aqui. Alamanaia. Aleluia. E começaram a murmurar, irmão. Alamanai. Começaram a se murmurar quando o pão, aquele pão havia acabado. Aleluia. Quando aquela obra, o corpo, aleluia, o corpo havia agora uma nova necessidade de se alimentar-se novamente. A escassez era grande. Alamanaia. E Jesus não era um luxo. Alamanaia. Mas ele mostrou para aqueles que estavam ali, irmãos, aleluia, aquela multiplicação. E agora, por certo, envia a segunda vez. A necessidade nunca para, não é assim, irmãos? A necessidade nessa terra, ela nunca vai parar. Aleluia, sempre vai haver uma promessa do Senhor, sempre tereis os pobres no vosso meio, glória ao nome do Senhor, isso é eternal, até os últimos dias desta terra, aleluia, sempre um abastado e o outro sem o nada, alamanaia, aleluia, há esperança dentro dessas linhas, há esperança dentro desses marcos, e há rodadas de cativeiro, há viradas que o Senhor prometeu, aleluia, há coisas que o Senhor ainda há de cumprir em vidas, aleluia, em pensamentos, em obras, aleluia, em mistérios revelados dentro da pregação da sua própria palavra, aleluia, dentro da busca de um coração que hoje possa estar no nada, ali buscando fagulhas, aleluia, na esperança desta palavra, mas veio aqui, o Senhor diz, eu sou o pão da vida, não vai te faltar nada, aleluia, nada vai te faltar, porque primeiro eu vou te alimentar na alma, primeiro a tua alma tem que estar forte, primeiro eu tenho que te preparar, aleluia, primeiro você precisa estar firme, forte, aleluia, robusto para sentir, alamanaia, salaia, depois que você estiver com essas qualidades, alimentado pelo pão da vida, ao amanhecer de um dia, alguém, aleluia, eu levo até na tua porta, aleluia, sou Deus para cumprir dentro desta rua, ali dentro desses desafios que você está mencionando agora na tua mente, ali escolhe um para vencer, alama, que loucura, eu estou tomado por Deus, o pão da vida está me tomando, e quando nós somos tomados pelo pão da vida, aleluia, somos tomados por olhares, ali enxergamos coisas que nós não temos condição, eu não tenho condição de estar dentro da casa da irmã Valquíria, eu estou do outro lado do mundo, não sei o que se passa, o que ontem aconteceu, o que aconteceu no agora, aleluia, mas estou pregando o pão da vida, e o pão da vida alimenta a alma, e uma alma alimentada salta de alegria, esse corpo reage, e quando esse corpo reage, ele corre até no deserto para sentir, para ver a obra, aleluia, o nome do Senhor, então é um ciclo que Deus está formando, aleluia, para alguém hoje, alamanaia, não vai faltar a obra no subir, não vai faltar a obra no descer, que glória ao pão da vida, aleluia, então em tudo que tocares, aleluia, a promessa da palavra, aleluia, por isso ao subir da glória, ao descer da glória, aleluia, eu não estarei com o Senhor quando eu estiver, estarei com o Senhor quando eu não estiver, porque nos dias das escassez, esperarei as mãos que multiplicam, aleluia, as mãos que transformam, as mãos que fez do nada o tudo, e quando eu estiver lá em cima, eu olharei para baixo e correrei atrás daquele que precisa do pão da vida, que loucura eu tenho para pregar, eu vou preparar alguém aqui hoje, vou preparar a casa coisa linda.
aleluia, vai ter para uma abundância, mas te lembra que a vida é uma escala, um dia está em cima, outro dia está lá embaixo. O que vale da memória do homem é a preparação que ele carrega ali para passar os exaltos e os baixos da vida. Em nome de Jesus Cristo, você não vai morrer, ali você não vai se entregar. Isso é passageiro, vai passar. Receba o pão da vida, receba a glória do Senhor, receba a minha promessa. Ali quando estiver descendo, a minha glória vai te acompanhar. E quando subir nas alturas, ali o que enxergar lá embaixo, vai ter vontade de descer de novo. Que loucura eu estou tomado ali para anunciar ali que o crente em fase, ele não preocupa com as fases. Outra hora ele está na matéria, está vendo Deus na matéria. Outra hora ele está subindo na comunhão. O pão da vida não faltará. Receba a minha palavra em nome de Jesus Cristo. E o pão da vida, aleluia, ele não falta, irmão. Ele não vai faltar na tua comum, no teu país, aonde você está, aleluia, entendendo, aleluia, compreendendo. Enxergarás o Senhor em todas as faces ali da tua existência, da tua vida. Ele disse que era o pão de uma vida, aleluia, uma vida tem que ser inteira até que o dia de ceifá-la na mão do próprio Criador. Ele disse que é como a folha de uma árvore que não cai ao seu mandado. Então chegará um dia que seremos semelhante à folha que foi dado a ordem para agora se despedir dessa terra em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo de partir para uns que me veio buscar. Ó árvore minha, ó rosa minha, eu estou sentindo, eu vou pregar. Eu estou tomado por Deus. Ali alguém está se despedindo desta terra. Ali não tenha medo, família. Aleluia, não tenha medo, irmão. É terrível, estou sentindo. Glória ao nome do Senhor. Alamanai, o pão da vida fez parte da tua vida. E quando você subiu, o pão da vida estava lá. E quando você, ali na escassez da humanidade, o pão da vida estava lá. Então o pão da vida te guiou ali até as vias da eternidade. Receba agora, aleluia, o nome, o carimbo no passaporte. Receba agora a certeza da vida eterna. Receba! Em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, eles começaram, aleluia, a se murmurar. Mas o que murmura esconde os seus olhos da realidade. O que murmura não compreende a simplicidade, aleluia, e quer dificultar o que está fácil na compreensão, e quer fazer difícil, aleluia. Jesus era um alimento simples, ele é simples, irmão, ele não é um escargot, aleluia, ele não é um prato fino, ele é para todos, aleluia, ele é um pão simples. E por ser simples, às vezes alguém aleluia, se cresce no seu eu e diz, eu não compreendo esse pão. Mas ele é um fermento simples. O pão, irmão, naquele tempo era um alimento necessário para que a vida existisse. E hoje Jesus é o pão da vida necessário para que essa vida exista. Para que nós existimos, irmão, sem Cristo não há o pão da vida atuando. Por isso é necessário ser difundido o nome dele, o poder dele, a glória dele, a majestade dele. Difundam, digam aos balados dos lugares que o pão da vida, faz isso conosco. O pão da vida aparece na matéria e o pão da vida aparece na vida espiritual. E o pão da vida faz nós dar força quando nós baixamos. E dá força para nós quando nós subimos. Glória, um alimento simples, um fermento. E alamanaia, com proteína simples. Jesus podia dizer que ele era tanta outra coisa, mas Jesus disse, trazendo para os dias de hoje, aleluia, se fosse no nosso país, ele dizia, eu sou o arroz, eu sou o feijão, é o nosso alimento cotidiano, é tão necessário. As criancinhas na escola precisam, aleluia, recém-nascido mama na mãe, depois que para de mamar na mãe precisa. Então ele disse que ele era isso, aleluia. Mas assim, no entendimento espiritual, aleluia, ele também é isso.
Ele é um pão que nós precisamos, irmão. Nós precisamos do Senhor. Sem ele nada se pode, irmão. Sem ele essa tristeza não foi embora. Mas com ele ela já foi embora. Alamanaio. Com ele, aleluia, era solidão, era angústia, era tempos difíceis. Com ele, agora novos tempos você viverá. Nós viveremos. Alamanaia. Novos tempos, o pão da vida se manifestando, se revelando para nós. Está aqui na palavra. Aleluia. Alamanaia, aleluia. Quando ele dizia que ele era o pão que desceu do céu, aleluia. Quanto mais ele dizia nos mistérios da palavra, mais difícil na compreensão daquele que só queria pela carne. Aleluia. A carne na necessidade, irmão, aleluia, ela faz nós se atribular, ela faz nós não compreender o pão que desceu do céu, alamanaia. Então eles murmuravam, como assim desceu do céu? Não é você, o filho de José, aleluia, o filho de Maria, como assim desceu do céu? Não compreendiam, e de repente ele ia mais complicando ainda, aleluia, quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, indigno é de estar diante do meu Pai, aleluia, que está no céu. Mas como assim comer da tua carne e beber do teu sangue? É impossível, glória. Mas essa carne, esse sangue, aleluia, mais de 2000 anos tem alimentado muitos e tem dado vida para tantos, glória, até que um dia, aleluia, chegou dentro da vida, alamanaia, dentro da vida da nossa irmã Valquíria, e disse: Valquíria, alamanaia, você tem o pão da vida, aleluia, porque eu estou na tua vida, te alimentarei no dia, aleluia, da escassez, aleluia, te levarei nas vias de estar por cima, alamanaia. Então, às vezes escasso na matéria, sempre, desde criança eu ouço isso, para ser homem de Deus, às vezes ele prova da escassez, aleluia, na vida material, mas por dentro, aleluia, o pão da vida vai saindo, glória, sai numa profecia, aleluia, sai numa visita, sai num desejo, aleluia, sai num tocar de um violão, aleluia, sai numa visita que ele faz, aleluia. E quem está, aleluia, uns que não têm o entendimento diz, aleluia, o homem que quer aparecer, mas ao que tem entendimento espiritual, ele diz: não, aleluia, o pão que apareceu, aleluia, foi o pão multiplicado no deserto, o pão que aparece agora, aleluia, os homens não podem controlar, assim também, glória, os homens e muitos não podem compreender, aleluia, por isso quando alguém toca, não coloca a mão, aleluia, quem está na boca dele é o pão da vida, e alamanaia, quando alguém prega é o pão da vida, quando ela ora é o pão da vida, e muitos querem ver a carne, quer perseguir o homem pela carne, ele quer perseguir a mulher pela carne, aleluia, mas o tempo da carne, tempo da palavra já passou. Ele disse: eu sou o pão da vida. E que forma esse pão estaria nos dias de hoje, 2023, dentro da casa da irmã Valquíria? O pão da vida está na boca do irmão Luciano, aleluia, mas também está no glória que você está dando, aleluia, está na comunhão que você está alçando, aleluia, está na unidade desse corpo, aleluia. Eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, aleluia. Alguém vai receber agora uma descarga, glória, o nome de poder e de glória, aleluia, sobre a tua cabeça, sobre o teu pensamento. A morte vai embora, a fadiga vai embora, aleluia, diante do pão da vida, aleluia, o desejo de viver vai renascer, aleluia, tudo é passageiro, vai passar. A própria fome no deserto, uma vez saciada, ela também passou, então tudo passa, mas o pão da vida é a base, glória, a base da esperança, aleluia, estar nele, pensar nele, viver por ele, aleluia, abrir a boca por ele, aleluia, orar por ele, aleluia, sonhar com ele. Receba agora esse poder, aleluia, a tua vida vai ficar mais fácil, aleluia, uma vez que você compreender que você é um instrumento de travessia, aleluia, de abrir a boca para que o pão da vida não saia da terra. Alamanaia. É nós que vamos carregar isso aqui. Deus. É nós que vamos levar na vida dos murmuradores. Alamanaia. E dizer para ele: nós compreendemos, nós não estamos no pão que já foi alimento, nós estamos na promessa eternal, aleluia, de um pão que sacia a nossa alma, um pão que dá esperança para a minha alma. Continua sendo o pão da vida. Alamanaia. Mesmo aqueles que comeram, como diz aqui na palavra, comeram do maná do deserto e morreram. Ou seja, irmão, tudo aquilo que farta a carne um dia tende-se a não se existir. Tudo que é carnal, irmão, o carro que você compra,
Um dia ele vai para o ferro velho, um dia ele volta a não existir. Tudo passa, irmão. Os prédios, por mais bonito, a força do vento vem batendo, os anos vão contando. E, de repente, aquele prédio que era tão bonito, tão lindo, aleluia, ele vai recebendo os impactos do vento, a chuva, o sol, ele começa a se deteriorar. E toda aquela beleza exposta começa a se desfarinhar. Por mais alto, mais bonito que seja, um dia não existirá. Glória ao nome do Senhor. Um dia terá que ser renovado. Um dia terá que ser reformado. Nada aqui na terra, nada, irmão. Nada que essas mãos construíram. Aleluia, o nome. Nada disso, irmão. Aleluia. Nada disso é eterno. Tudo é passageiro. O pão no deserto foi passageiro. Aquela obra, ela ficou marcada. Mas ela foi passageira. Matou a fome de um dia, Salaía. Mas perpetuou a palavra da justiça que toca na alma. Aleluia. No assunto da alma, viva da alma. Aleluia. A alma viva em Cristo. Dá um salto aí agora. Aleluia. Entenda que dentro de você, ali não existe só pensamentos. Dentro de você tem uma alma que anseia por esse pão, que ainda que muitos, aleluia, até caçoam da palavra, está pregando pela internet, aleluia, mas dentro da minha boca, aleluia, há uma certeza que faz todo sábado eu vir aqui, aleluia, desafiar toda a minha carnalidade, desafiar toda a minha menospresidade, aleluia, desafiar toda a minha força e vir aqui, aleluia, o que eu estou pregando, o que eu sou na obra, aleluia, eu sou apenas um vaso, glória ao nome do Senhor. Se não for eu, o Senhor a prepara outro, mas o pão da vida, glória, sempre vai existir. Alamanaia, aqueles peixes, aleluia, eu sou como aqueles peixes. Quem é pregador pode ser comparado ao pão, ao peixe, não importa, aleluia, apenas algo que Jesus deu graça, aleluia, alimentou um dia, mas a obra maior é quando ele toma, Salaía, ele é a obra, ele é o alvo, o homem tem que desaparecer, em nome de Jesus Cristo. Não enxerga, irmão Luciano, agora, enxerga Jesus, o Nazareno, aquele que deu a vida no duro madeiro da cruz, pela tua casa, pela tua família, aleluia, aquele que te prometeu, aleluia, que o dia que você chorasse, aleluia, ele enviaria o bem consolo, aleluia, que viria por portas que você não esperaria, aleluia, que viria por caminhos que você não esperaria, aleluia, pão da vida chegando, glória ao nome do Senhor. E tomava Deus a minha boca e dizia, aleluia, dentro desta casa, irmã, prepara, tá vindo, ele já tá no caminho, tá virando pela esquina, daqui a pouco vai entrar por essas portas, glória ao nome do Senhor. Eu já tô vindo, glória, já tá batendo aí do lado de fora, ali deixa entrar o teu coração, aleluia, o pão da vida tá chegando, glória ao nome do Senhor. E quando o pão da vida chega, a certeza de que nós não vamos perecer, ali temos a ele a quem recorrer, e quem será contra nós se ele está conosco, aleluia, e aí vai saindo as frases de poder, aleluia, quem parará na nossa frente, aleluia, se na nossa frente o capitão, aleluia, o líder do exército, o maioral, ele já fez a promessa, aleluia, eu vou gritar dentro da tua casa, dentro do teu ouvido, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, a guerra é dele, a vitória é tua, Salaía, quer mais certeza, aleluia, dá para entender agora, aleluia, a guerra é dele, lança toda a guerra nele, aleluia, Jesus guerreia por mim, aleluia, Jesus faça por mim, eu não tenho força, aleluia, isso é a promessa da palavra, é ele que vai na frente, nós não precisamos agir, aleluia, o nome do Senhor, nós estamos nele, acreditamos que ele é o pão da vida eternal, então a guerra é dele, a vitória é minha, a guerra é dele, a vitória é tua, receba em nome de Jesus Cristo. Hoje a morte circundou o teu pensamento, circundou o teu escrever, entrou dentro do teu escrever, escreveu frases que dizia, ele despedindo de quem você amava, e dizia, eu vou embora dessa terra, derrotado, derrotada, mas o pão da vida chega na última hora para salvar a tua alma. Lamanaia, Salaía, receba em nome de Jesus Cristo o pão da vida, Alamanaia. Esse é o pão da vida, irmão, onde o homem desaparece e o pão verdadeiro aparece. Aleluia. Alamanaia. Esse é o pão.
E uma vez murmurado e não compreendido por aqueles que foram alimentados. Muitos desses que murmuraram estavam diante da multidão, irmãos. Eles viram quando o Senhor deu graças no poder da metafísica e transformava algo, aleluia, impossível, aleluia, em algo possível. Ele dava graça, aquilo se multiplicava. Já parou para pensar, irmãos, como foi a multiplicação dos pães, dos peixes? Aleluia. Isso aconteceu em qual sentido? Onde foi? Existe na ciência uma ciência chamada metafísica, que estuda estudos paranormais, algo que não é normal. Então, acredito que Jesus dava graças e multiplicava isso no mundo da metafísica, e aquilo era físico. Alamanaia, não duvide do poder do teu Deus, do nosso Criador. Não duvide do que ele vai fazer. Não duvide das ações que ele pode tomar. Aleluia. Eu vejo uma mãe que veio aqui hoje. Alamanai, já foi sentenciado, está dentro de uma penitenciária. Você acredita que esta palavra está no mundo da metafísica, o mundo do impossível. Aleluia. Nós daremos graça ao pão da vida, e o pão da vida vai libertar ele. Salaia. Alguém que está aqui hoje, irmã, aleluia, dentro da tua casa, dentro da tua família, ele carrega uma enfermidade, muitos já gritaram, disseram, não tem cura, mas veio até o pão da vida. Salaia. Alamanai. Isso é estar diante da presença dele. O pão da vida vai dar graça. O pão da vida está dando graça. Vocês acreditam? Eu posso pregar? Alamanai, vocês vêm comigo, aleluia, absorve, vem comigo, sim, irmão, é loucura o que eu estou sentindo aqui agora, vem comigo nessa apresentação, e Alamanai, eu te dou graças, Pai, e dentro do mundo que nós não espera, algo se torna possível agora, eu tomo a mente dele, eu tomo a mente dela, eu tomo o coração, eu tomo a alma, eu entro dentro do sangue, eu entro dentro para curar, dentro dos glóbulos vermelhos e brancos, a morte está vindo, glória ao nome do Senhor, mas o pão da vida chegou primeiro, aleluia, eu vou desafiar os dias, os tempos, as noites, aleluia, o nome sombrias da tua própria escuridão. Ele te fez uma promessa, eu sou, aleluia, a própria pedra da esquina, aleluia, o nome do Senhor, o que é a pedra da esquina? Algo que foi jogado fora, aleluia, lá vem ele pegando daquilo que foi jogado fora e trazendo luz, aleluia, aquele que confia nele, o pão da vida está aqui, irmão, aleluia, disseram que é para morrer, mas o pão da vida entra nessa história e na mesma caneta que escreveu a derrota de um, começa a escrever a vitória de muitos. Alamaná, escreva agora, dentro desse pensamento, dentro desta visão, dentro do teu querer, dentro do teu mais profundo. Escreva agora, em segredo comigo, a tua vitória. Dá nome para ela, dá data para ela. Aleluia, dá. Aleluia, confia no pão da vida agora, escreve. Aleluia, escreve isso. Aleluia, na força de um pensamento, na força, aleluia, que você achar agora. Escreve, irmão, lá no teu escondido. Lá dentro da onisciência, onipresença. Lá dentro dos escondidos. Dos teus pensamentos que descem ao teu coração. Escreve, irmão. Escreve e guarda, e entrega, lança nele, aleluia, lança no pão da vida, e você verá o efeito, aleluia, você verá a obra, você verá o sinal, aleluia, provarás dos prodígios, aleluia. Ele disse ainda, Alamanaia, ele deixou bem claro, eu sou o pão da vida, aquele que veio do céu, e que depois tornará o céu. Aquele que veio para cumprir a vontade do Pai, fazer com que as víboras se arrependessem, Alamanaia, fazer com que os pecadores se arrependessem, e desse glória a Ele. Esse é o pão da vida. Ali não foi um ato de luxúria, não veio só para o rico, veio para ser partilhado, para ser repartido. O rico, quando é rico de verdade, não consegue repartir. Aleluia. Alamanaia. É um dom dos pobres. É o pobre que reparte. Alamanaia. Ele veio abolir a fome. Ele veio fazer com que a fome não existisse mais depois da leitura desta palavra. Depois disso não existe fome mais. Depois que ele se declarou o pão da vida, irmão, não tem fome mais. Alamanaia. Eu sei que alguns podem murmurar-se nos seus pensamentos. Irmão, vai na África, irmão vai ver muita fome, eu sei.
aleluia. Mas o pão da vida, aleluia, a fome que existia naquele tempo carnal, aleluia, ele mostrou que diante dele ele é o poder, mas a maior fome que ele veio saciar é a fome da alma, é a fome que faz com que nós nos alimentamos da palavra, nos alimentamos dele. E um dia por ano, uma vez no ano, nos acostamos a uma mesa, num dia de Santa Ceia, redimindo de todos os nossos pecados cometidos dentro daquele ano, de todas as nossas falhas, pedindo perdão, porque somos servos fracos, errantes. Aleluia. Mas ali, simbolicamente, nos prostramos, e sentimos na linguagem que solta a nossa boca, ou na lágrima que sai dos nossos olhos, aleluia, que estamos nele, participamos junto do mesmo corpo que aqui se apresentou nessa visita, ali joelhados, com os olhos alçados, aleluia, numa comunhão profunda, analisamos, elevamos a nossa mais profundamente ao Senhor, pedimos perdão, Senhor, perdoa, e achamos que somos indignos, e por um momento aquela parte tão simbólica, quando colocada na nossa boca, e que começamos a mastigar, Alamanaia, sentimos uma força que toma nós, sentimos dentro, sentimos inseridos, sentimos a vitória do Senhor, o pão da vida. Depois, aleluia, logo em seguida, vem aleluia, o vinho simbolizando o sangue. E quando a nossos lábios tão impuros toca, aleluia, naquilo que por uma oração foi santificada, aleluia, todo o nosso corpo recebe aquela santificação. Aí temos força para caminhar mais um ano, aleluia, porque dentro lá do profundo, aleluia, dos nossos pensamentos, se bate a certeza, aleluia, eu vou ter força para atravessar esse ano, o ano de 2023, irmão. Amanaia, ele já começou, ele já está no meio, e muitos de nós estão sentindo, aleluia, Alamanaia, aleluia, que no meio da jornada estamos perdendo a força. Ali, por isso o Senhor entrou hoje dentro desta revelação, aleluia, para te dar força. Ainda não acabou, Alamanaia, não acabou o tempo da promessa. Caminha, vai avante, o pão da vida responderá a todas as ânsias. Alamanaia, esta é a palavra que o Senhor nos enviou dentro deste lar hoje. Deus seja louvado, irmão. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Juntos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos prostrar, irmão. Rogo ao nosso irmão Adilson, irmão, que apresente esta irmandade numa voz de agradecimento. Agradecemos a Deus com uma oração. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor.